E aí, família Barrados, chegamos para os nossos palpites para a 33ª rodada do Brasileirão Série A. Editor, roda a vinheta e vamos para os nossos palpites. O RB vem fazendo um campeonato abaixo do esperado. Na rodada passada, foram derrotados pela equipe do Santos. O RB está ali no meio da tabela e no máximo vão disputar uma vaga na Sul-Americana. Vão ter pela frente agora o Furacão que deve poupar os titulares pensando na final da Liberta contra o Flamengo. O time do Furacão, na rodada passada, derrotou o Coxa no clássico paranaense. Ganha um pouco de moral, o time aí não vinha vencendo há 2 rodadas, voltou a vencer na 32ª rodada no jogo contra o Coritiba. Bom, para a partida entre RB e Atlético Paranaense, eu aposto no RB jogando em casa com o time titular contra, possivelmente, o time reserva do Atlético Paranaense. RB 2-1 vai ser o meu palpite para esse jogo. O América Mineiro foi derrotado pelo Fortaleza na rodada passada. O time vem oscilando nessa reta final da competição. Nos últimos 5 jogos pelo Brasileirão, 3 derrotas e 2 vitórias. Mesmo assim, seguem sonhando com uma vaga na pré-Libertadores. Pelo menos estão ali no meio da tabela na luta por uma vaga na pré-Liberta. Vão ter pela frente agora o time do Flamengo, o Flamengo que deve poupar os titulares pensando aí na final da Liberta. O Flamengo que vem do título na Copa do Brasil já está garantido na próxima Libertadores. E ainda tem pela frente aí mais uma final, que é a final da Libertadores, foco total na Libertadores para o time rubro-negro carioca. O Malvadão no Brasileiro conquistou a vitória para cima do Galo na rodada passada, mesmo usando esse time reserva, ou seja, não é um time fraco. Vai entrar para disputar no jogo contra o América Mineiro, entra para vencer também. Bom, mas eu aposto no empate 1-1, vai ser o meu palpite. O Santos vem da grande vitória para cima do RB jogando fora de casa. Tiveram muita paciência para construir o resultado, aguentaram a pressão inicial e conquistaram os 3 pontos. O Peixe deve disputar a Sul-Americana na próxima temporada. Agora vão ter pela frente o Corinthians no Clássico Paulista. Corinthians que foi derrotado pelo Flamengo na final da Copa do Brasil. Fizeram um grande segundo tempo, mas mesmo assim acabaram derrotados. O jogo foi para os pênaltis e o Corinthians desperdiçou 2 cobranças. O Mengão se sagrou campeão. O Corinthians não jogou na 32ª rodada, teve o seu jogo contra o Goiás adiado. Agora é foco total no Brasileirão, buscando a vaga na Libertadores da próxima temporada e deve conseguir sim disputar mais uma Liberta, o time paulista. Para o jogo entre Santos e Corinthians, eu vou apostar no Santos vencendo por 1-0. O Palmeiras tropeçou mais uma vez, ficou só no empate no jogo contra o São Paulo. Perderam uma grande oportunidade, jogaram o segundo tempo inteiro com 1 a mais. O São Paulo teve um jogador expulso no finalzinho do primeiro tempo. Ainda tiveram um pênalti a favor que o Scarpa desperdiçou. O Palmeiras segue isolado na liderança da competição, dificilmente vão deixar escapar o título, mas vem tropeçando aí nessas últimas 2 rodadas, 2 empates. Agora vão ter pela frente o Avaí, penúltimo colocado da competição. O Avaí vem de 5 derrotas seguidas. A última foi no jogo contra o Fluminense, foram presa fácil para o time carioca. É questão de tempo o rebaixamento do time catarinense. O Palmeiras entra favoritaço nessa partida. Palmeiras 4-0 vai ser o meu palpite.
O Flusão confirmou o favoritismo no jogo contra o Avaí e conquistou a vitória tranquila. Vitória importante que interrompe uma sequência de resultados ruins. O time está lá no G4 da competição, fortes na briga por uma vaga direta na próxima Liberta. Agora vão ter pela frente o Botafogo. Botafogo que vem da derrota para o Inter na rodada passada. Jogando dentro de casa, o Fogão acabou sendo derrotado. Era um jogo difícil, o Inter vem fazendo uma grande temporada. Mas no clássico tudo pode acontecer. Fluminense contra Botafogo, promessa de um grande jogo. Eu aposto na vitória do... Vou apostar no empate. 1-1 vai ser o meu palpite para esse jogo. O Juventude segue esperando o momento do rebaixamento matemático e deve acontecer muito em breve, pode acontecer nessa rodada, dependendo de outros resultados. O Juventude merece disputar a Série B na próxima temporada, fizeram um Brasileirão Série A bastante fraco. Agora vão ter pela frente o São Paulo. O São Paulo que ficou no empate contra o Palmeiras e acabou sendo um grande resultado, já que o São Paulo teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo. Foram para o segundo tempo e conseguiram segurar o empate em 0-0. Até pênalti a favor o Palmeiras teve, mas aí brilhou o goleiro do São Paulo, Felipe Alves, que fez a defesa desse pênalti. Bom resultado, esse 0-0 contra o Palmeiras. Para esse jogo contra o Juventude contra São Paulo, o São Paulo é favorito. São Paulo 2-0 vai ser o meu palpite. O Coxa perdeu mais uma. No meio da semana, enfrentaram o São Paulo pela 29ª rodada, jogo atrasado. Foram derrotados. Na 32ª também tinham sido derrotados pelo Atlético Paranaense. A fase não é nada boa. O time pode acabar essa rodada na zona de rebaixamento. Precisa da vitória. Vão ter pela frente o time do Inter, vice-líder da competição, que vem da vitória jogando fora de casa contra o Botafogo. O Inter vai fazendo um grande campeonato brasileiro. O time gaúcho está embalado, vai ser um jogo dificílimo para o Coritiba. O Inter é favorito, eu aposto na vitória do Inter por 3-1. O Atlético Goianiense vem tentando uma recuperação histórica. O time não perde há 4 rodadas, mas segue na zona de rebaixamento. Na rodada passada ficaram no empate no jogo contra o Juventude no confronto direto. E agora vão ter outro confronto direto pela frente, é o jogo contra o Ceará. Ceará que não vence há 6 rodadas, vem de 3 empates seguidos. A fase do Vozão também não é boa. Quer dizer, a do Atlético até é, mas o time segue na zona de rebaixamento. A fase do Atlético Goianiense é melhor. Eu aposto na vitória do Atlético Goianiense jogando em casa. Atlético Goianiense 1-0, jogo difícil, duro, mas eu aposto na vitória do time goiano por 1-0. Esse é o meu palpite. O Cuiabá vem do empate no jogo contra o Ceará. Acabou sendo um bom resultado, já que o time do Cuiabá jogou grande parte do segundo tempo. Com 1 a menos, tiveram o Cariús expulso. Não vencem há 4 rodadas, mas pelo menos interromperam a sequência de derrotas. Eram 3 seguidas. Seguem na zona de rebaixamento. Agora vão ter pela frente o Goiás, que vem descansado, já que não jogou pela 32ª rodada. Teve o jogo contra o Corinthians adiado. O time do Goiás não vence há 6 rodadas, a fase não é boa. Eu aposto na vitória do Cuiabá por 2-1. 2-1, Cuiabá vai ser o meu palpite para esse jogo. O Fortaleza não perde há 6 rodadas. Que reviravolta esse time teve no Brasileirão.
um time que chegou a disputar lá as últimas posições no primeiro turno, mas no segundo turno embalou e agora sonha com uma vaga na pré-Libertadores e, possivelmente, pelo menos na Sul-Americana, vão estar na próxima temporada. Se não vier a vaga na pré, pelo menos na Sula vão estar. Agora vão encarar o Galo, que vem da derrota para o Flamengo na rodada passada, derrota para os reservas do Flamengo. O Galo não consegue encaixar nesse brasileiro, não vence há 2 rodadas e continua na luta por uma vaga na pré-Libertadores. Se não conseguir nem isso, essa temporada vai ter sido um desastre para o time mineiro. Bom, para esse jogo eu aposto na vitória. Vou apostar na vitória do Fortaleza jogando em casa. Fortaleza 1-0 vai ser o meu palpite para esse jogo. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal, é de graça. Valeu e até o próximo vídeo.